paz do Senhor. Vamos ficar de pé, querido, e vamos iniciar o trabalho do Senhor com uma oração. Senhor meu Deus, meu Pai que está nos céus, querido e amado Deus, eu venho te louvar, eu venho te agradecer, ó Deus, por tudo. Pai, venha nos ajudar, ó Deus, em tudo, falar aos nossos corações. Deus, usa-nos poderosamente, ó Deus, na tua palavra esta noite. Fala conosco, nos dê graça para prosseguirmos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem tomar assentos. Nós vamos estar louvando ao nome do nosso querido Deus com alguns hinos da nossa harpa cristã, e queremos pedir aos irmãos que adorem a Deus conosco. Vamos louvar a Deus com o hino maior da harpa cristã. É o 380, o hino mais grande que tem na harpa, mas é um dos hinos mais bonitos, que conta uma história também muito linda. (380) da nossa harpa cristã. Debaixo de uma muito formosa camareira, esta já perceba da escuridão, as aves escutando entre as roseiras, de ver andar o patriarca Abraão, seu coração perante Deus está aflito, pois quer que eu sirvamos sem murmuração, e por amor perguntar ao Senhor bendito: o meu amado filho quer tu então, a voz de Jeová potente é ouvida, o teu Isaac oferece para mim, embora fiques com tua alma dolorida, Deus te abençoe se fizeres tu assim. E abatido Abraão se torna forte e canta hino, pois com fé medita já. Deus pode o meu filho libertar da morte, e não temendo sobe para Moriá, ao pé do monte do supremo sacrifício. Profunda dúvida entrou em Abraão: irei perder da minha vida benefício, e Cristo com eu sou subir com lentidão, pois se há dado coração a esperança do seu outono, sacrifício do amor. Assim levou o seu cordeiro à matança, e obediência ao mandado do Senhor. Isaac com a lenha presto vai na frente, ó quanto é formoso para Abraão, mas eis que volta para seu pai suavemente, e lhe dirige esta interrogação: o fogo, a lenha
grandemente, e nele as nações bem-vindas se farão. O nosso estado oferecemos com firmeza, no memorial de fundar o ideal. Foi ali que alcançamos fortaleza, os vencedores sob o canto angelical. Ali o nosso Deus jurou fidelidade, também os santos que encheram de valor, e só teremos a perfeita santidade quando formos para o monte do Senhor. Aleluia. Deus é Deus, querido, de coisa grande. Deus, Ele vai prover o cordeiro para o seu holocausto. Aleluia. Talvez você esteja preocupado nesta noite, mas Deus, Ele prover coisas grandes na vida do crente. Vamos louvar a Deus com mais um hino, de número 322. Que nos conta de Jesus, o qual vindo das alturas fez brilhar nas trevas hoje, para nos dar eterna vida. É a morte se humilhou, tendo já vencido a vida.
tem o poder de mudar a vida do homem. Ele mudou a minha vida, Ele mudou a minha história, e tenha certeza, Ele vai mudar também a sua história. Vamos louvar a Deus com mais um hino, de número 145. Eu também amo muito este louvor. Gosto muito dos hinos da harpa cristã. louvarmos ao nome do nosso querido e amado Deus. Não sei se os irmãos conhecem o 146. Esse hino também é muito bonito, querido. No caminho brilhante, vou e majestoso
Cristo é meu por fim. Deixa essa estrofe agora, querido. Quem de Jesus me separará? Tenho no coração. Ele nas trevas me guiará para Sião, sempre contente sem vacilar. Penso não assim, tenho prazer e na luz andar. Cristo é meu por fim, eu por fim, Cristo na morte ficou e sim me ouviu, me remiu. Cristo é meu por fim. Aleluia, acredite nisso, querido. Cristo é o seu por fim. Ao hino de quem Jesus me separará? Quem? Tenho Ele no meu coração. Ele nas trevas me guiará para Feliciano. Sempre contente, sem vacilar, desse mal. Tenho prazer, sinaliza andar. Cristo é o meu por fim. Amém? Vamos ficar de pé, querido. Vamos ler logo a palavra de Deus no livro do Êxodo, capítulo de número 30, o versículo de número 34. Êxodo, capítulo de número 30, e o versículo 34 a seguir. Terça-feira Deus ele falou poderosamente para nós, e hoje Ele vai continuar falando, porque Ele é o Deus que fala ainda da terra. Diz assim a palavra de Deus: disse mais o Senhor a Moisés: toma a especiaria aromática, o estoraque, o onixa, o gálbano, estas especiaria aromática, e o incenso puro de igual peso. Disso farás de incenso um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. E dele moendo pisarás, e dele porás diante do testemunho da tenda da congregação, onde eu virei a ti. Coisas santíssimas vos será. Porém, incenso que farás conforme a composição deste não fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este, para cheirar, será estipado do seu povo. As coisas consagradas a Deus são consagradas a Deus. Senhor Deus, Pai bendito, santo, fiel, poderoso, digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, Pai amado, eu venho pedir a Tua bênção e a Tua proteção para cada um de nós. Deus, eu venho te pedir, ó Deus, que fale conosco, que usa-nos poderosamente, cubra-nos com o Teu sangue. O Senhor é o Deus poderoso, o Senhor é o Deus que faz, o Senhor é o Deus que opera, o Senhor é o Deus que vai aonde nós não podemos ir, o Senhor faz o que nós não podemos fazer. Aleluia, porque somos Teu filho. Ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, venha estar conosco, venha nos ajudar, venha abençoar, ó Deus, esta noite, este trabalho, esta palavra que foi lida, ó Deus, aplique-a em cada coração desta noite, fale aos nossos corações e nos ajude em tudo, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assentos. Nós já vamos ouvir as mulheres de Ebenezer louvar a Deus, apesar de que hoje o número está resumido, mas a gente estamos aqui
para fazer a obra de Deus acontecer na nossa vida. Amém? Hoje houve ensaio, e tem que ver um dia do ensaio que não esteja culto, entendeu, meu querido? E na segunda, pode ser na segunda, na quinta. Tem que ver um outro horário, um dia que não bata assim sexta-feira, para não bater com o dia do culto. Então, as irmãs ensaiaram hoje e aí fica difícil. Eu entendo que é difícil, que é complicado, principalmente para quem é mãe de família, para quem cuida de filho, quem cuida de parente. Então, os irmãos, vamos ver se a gente consegue marcar ele para um dia que não tenha, principalmente na terça-feira, que é o culto de ensinamento da palavra, que a gente precisa estar com todos os irmãos aqui presentes para adorarmos ao nome do nosso culto. Amém? Vamos ouvir as mulheres do deserto louvar a Deus. Glória a Deus. As mulheres do deserto, salva a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Senhor, te dar o meu louvor, quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O teu vaso de alabastro, quero lhe sou pequeno e tão falho, não mereço teu amor.
essa rica oportunidade. Amém? Amém. Irmãos, graças a Deus, a gente estava justamente conversando nesse canto sobre a dificuldade que se é estar no culto à tarde e voltar à noite, mas graças a Deus as irmãs, elas estiveram à tarde, moram lá em cima no alto da Bela Vista, mas vieram adorar a Deus, aleluia, agora durante a noite. Irmãos, nós vamos hoje ouvir todo mundo, como eu disse aos irmãos, que nós vamos priorizar a palavra de Deus nesta noite, mas eu quero ouvir o nosso irmão Ricardo. Os irmãos orem pelo nosso irmão, aliás, nosso irmão Ricardo, Ricardo, o outro é irmão Cláudio, irmão Cláudio é irmã Manice. Hoje eu encontrei com ela, ela disse que eles estão bem enfermos, inclusive ela tinha ido comprar remédios, ela disse que ontem teve um problema familiar, no domingo, estavam prontos para vir para o culto, mas teve um problema familiar, e ela disse que aperreou-se muito, e adoeceu, não pôde vir para o culto, e à noite ontem ela ficou sem dormir, hoje ela ia tomar um remédio para ver se dormia um pouco. Ela disse que ia tentar vir para a igreja hoje à noite com o seu esposo, mas eles estão enfermos, agora já sei onde é a casa deles, e possivelmente a gente estaremos fazendo uma visita àquele casal, que é o papel da igreja, é o papel do pastor, é visitar, é estar em busca das ovelhas. Então, nosso irmão Carlos, ele traz para nós alguma coisa desta noite e a gente dá continuidade ao trabalho do Senhor. Palavra de Deus é doce, mas não é. Podemos proceder a dizer que é. Salve a paz do Senhor. Amém, glória a Deus. Deixar aqui Provérbio 19, 3 e 4. A astúcia do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor. As riquezas granjeiam muito amigos, mas os pobres e o seu próprio amigo os deixam. Amém. Agradeço por essa oportunidade, com as irmãs orarem por mim, pela minha família, pela minha esposa, glória a e Deus. todos que convivem aqui nesse ministério. Amém, glória a Deus. Salve da igreja, com a paz do Senhor. Eu estou muito alegre de estar aqui na presença do Senhor, né? Como é bom estar na casa do Senhor, né? Eu convido a irmã Airi a louvar o Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus. Só da igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu irei louvar e que souber me ajude. Já fizeram de tudo pra me fazer parar. Já tentaram me convencer que eu não vou conseguir. E jogaram-me num calabouço na tentativa de apagar os sonhos. O sonho que um dia
garante que está comigo, eu sobrevivi. Olha eu aqui, ninguém vai me impedir de receber minha vitória, pois foi Deus que me escolheu e escreveu a minha história. E o inimigo queira ou não queira, eu estou aqui. Olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido. Espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido. Mas pra vergonha dele, olha eu aqui. Aleluia! Quanto mais o tempo passa para mim, não compreendo muita coisa que me aconteceu, mas eu confio no Deus que me ama e me escolheu e me tirou da lama, e não é qualquer tempestade que vai me destruir, mesmo que eu seja esquecido pelos meus irmãos. Tenho certeza que o caminho Deus preparou para mim. E quem quiser acreditar, espere. E quem está vivo, acredite e veja. É Jeová que por mim peleja. Eu sobrevivi. Olha eu aqui. Ninguém vai me impedir de receber minha vitória, pois foi Deus que me escolheu e escreveu a minha história. E o inimigo queira ou não queira, eu estou aqui. Olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido. Espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido. Mas pra vergonha dele, olha eu aqui. Aleluia, glória a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade quando for orar por mim, pelo meu lar, né? Por todos que aqui estão, amém? Aleluia, glória a Deus, amém, glória a Jesus. A nossa irmã aqui está com dificuldade. Aleluia, glória a Deus. Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Jesus. Quero dizer que é motivo de alegria de estar aqui na casa do Senhor, aleluia, dizendo que Ele pode, dizendo que Ele é. Glória a Deus. Não podemos nada, mas o Senhor, Ele pode todas as coisas naquele que se fortalece, aleluia, debaixo do céu. Glória a Deus. Vou deixar aqui em Salmo, glória a Deus, 40. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aleluia. Espere com paciência, aleluia, no Senhor. Aleluia. Não passe na frente, aleluia, do Senhor. Glória a Jesus. Então espere, aleluia, mais um pouquinho. Glória a Deus, porque você esperando, aleluia, Ele está agindo, aleluia, na minha e na tua vida, amém? Glória a Jesus. Pode soltar, irmã. Glória a Deus. Glória a Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Oh, aleluia. Quantas vezes, quantas noites você, aleluia, não perdeu o sono. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Oh, Espírito Santo. Glória a Jesus. É madrugada e outra vez você perdeu o sono.
final da estrada, desamparo, tantos sonhos, tantos planos, as lutas são demais, no teu rosto vejo lágrimas rolarem, mas filho, não desista, filho. Glória a Jesus, porque eu estou contigo a toda hora. Eu sempre te amei e andar sozinho nunca te deixei. Aleluia. No teu braço eu te carreguei. Por isso, filho meu, não pare agora. A porta vai se abrir, a tempestade vai passar, a vitória vai surgir, a tua vista vai chegar. Foi eu que te escolhi e nunca vou te abandonar. E nas minhas mãos você vai descansar. Aleluia, glória a Jesus. Tu descansa, tu não entregaste na mão dele, glória a Deus. Aleluia, deixa ele resolver o teu problema. Glória a Jesus, aleluia. Eu sempre te amei e andar sozinho nunca te deixei. Aleluia. No teu braço eu te carreguei. Por isso, filho meu, não pare agora. A porta vai se abrir, a tempestade vai passar, a vitória vai surgir, a tua vida vai chegar. Foi eu que te escolhi e nunca vou te abandonar. E nas minhas mãos você vai descansar. A porta vai se abrir, a tempestade vai passar, a vitória vai surgir, a tua vida vai chegar. Foi eu que te escolhi e nunca vou te abandonar. E nas minhas mãos você vai descansar. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Vai descansar. Descansa. Aleluia. Porque o grande é Ele, quem pode é Ele. Aleluia. Quem vai, aleluia, na minha, na tua vida é Ele. Espera nele. Glória a Jesus. Espere, mas com a paciência do Senhor. Aleluia. Porque quando você espera com paciência, aleluia, o Senhor Ele está trabalhando, Ele está agindo. Não passe na frente do Senhor. Aleluia. E eu agradeço, aleluia, essa rica oportunidade em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Agradeço a nossa irmã, a esposa de irmã Ricardo, que está com oportunidade. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Salve, amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor. Amém. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu estou muito feliz, né? Porque ontem a serva do Senhor, a irmã Cleide, ligou para mim, minha dirigente, e me deu uma lapada sem mão, e eu gostei. Eu gosto de levar lapada sem mão, porque a gente obedece mais a voz do Senhor. Aleluia. Ela falava assim para mim: Deus te deu um marido para andar contigo para a igreja e tu não quer receber o Senhor. Enquanto muitos querem dar bom marido e não tem, não quer. E ali eu fiquei pensando, isso é mesmo. Porque meu esposo é uma bênção de Deus, viu? Amém.
Para muitos que não crê, mas vai crer agora, ele entregou o trabalho na trapiche só para fazer a obra do Senhor. Aleluia, Jesus. E não tinha tempo para nós, né, irmão? A gente só tinha 1h20, né? A gente é mais amigos do que marido e mulher. Aleluia. Tudo da gente vamos pro quarto, conversar no quarto. É conversa, mas conversa na sala, na cozinha, e assim, viu, pastor? É assim a gente conversa. A gente não arega, não. Amém. Isso é também eu dizia. E também eu sou muito grata ao Senhor, né? Porque na minha vida, por me ajudar em muitas coisas, mesmo eu sendo desobediente, esse filho não é assim. Filho é assim. Aleluia, Jesus. Deus nos uniu para a gente fazer a obra, né? Então eu quero agradecer primeiramente a Deus, segundo a nossa irmã, minha dirigente Cleiton, que no tempo, não é agora, é no tempo, né? Tudo é no tempo que eu vou sentar, é no tempo. Deus sabe todas as coisas. Glória a Deus. E ontem me deu uma lapada sem mão e eu gostei. Eu gosto quando as pessoas são sinceras com a gente, porque quando Deus manda, Ele se responsabiliza, né? E ali eu disse, é mesmo. Deus me deu uma flor, que meu marido deu uma flor para mim. Glória a Deus. Eu amo esse homem de todo o meu coração. Eu vou deixar o mesmo versículo que a irmã Cleide deixou, que está no meu coração. É Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu a minha oração. Não vou pular para os 70. Eu só vou agradecer algo rápido, não vou louvar, não vou perder muito tempo, porque há uns tempos atrás eu pagava um preço muito grande nesses carros da Progresso, para cima e para baixo. Não tinha tempo de fazer a obra e queria fazer a obra. E eu dizia, mas Deus, domingo eu tenho esses ônibus para cima e para baixo. Vai para lá, para Barreiro, vai para São José, volta. E Deus me libertou. Deus me libertou, porque Deus, quando faz uma promessa para mim, para ti, Ele cumpre. Ele disse para mim que ia chegar um tempo só para mim fazer a obra, de um lado para o outro, do outro para o outro. E Deus assinou a minha aposentadoria. Amém. Aí quando a missionária preta falou para mim, eu disse, meu Deus do céu, vai botar no leito. Porque Deus me deu um varão que eu sempre pedi a Ele, um homem de Deus, para fazer a obra comigo. E mandou uma continha para a gente caminhar junto, porque esse dia nós não somos nada, né? O pouquinho dele, o pouquinho meu, dá para a gente fazer a obra, né? Então você que está aí na live, esperando o Senhor, espere, porque Deus ainda tira papel que está embaixo, coloca em cima, assina e diz para mim, para ti, vai e faz a minha vontade na terra, porque se não fizer, né? Os hospitais estão aí para crente rebelde, amém? Agradeço a minha rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Eu não ia falar isso agora, mas eu estava desde cedo, o Senhor me correndo por dentro, e a gente tem que obedecer a voz do Senhor, falar aquilo que está no coração, amém? Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu estava ali, irmão, hoje no serviço, eu larguei, eu comecei lá debaixo de uma sombra ali, comecei a sentar para fazer o lanche, né? Aí chegou um irmão, eu conheci uma diferente, né? Aí deixa eu falar, irmão Malaquia, opa, o senhor é crente? Eu digo, graças a Deus, eu sou crente. Aí eu estava, o senhor é da onde? Eu sou de Rua Moço. É do Pai Igreja, eu sou Assembleia de Deus Maranata, é do pastor Manessé. Disse, rapaz, que é? Aquilo é homem de Deus, aquilo é homem abençoado, né? Aí ele falou assim, mas vai fazer por todo canto, eu digo, aquilo ali, viu? Toda vez me chama para ir mandar uma cena, mas tem vez que eu vou, quando eu chego fadado no Jesus, mas não tem como ir não. Agradeço a convite da irmã Eliana, louvar ao Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Porque Ele vive, nosso Deus amanhã. Porque Ele vive, tempo não há, mas eu vencerei. Sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Saudando a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vou louvar um hino aqui para seus irmãos que me ajudem. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória, glória. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Grande Deus.
na minha família. Oh, aleluia. Amém, queridos? Então nós vamos aproveitar e fazer a oração pelos dízimos e ofertas. E a gente já vai apresentar o melhor. Aleluia. E a nossa irmã de Deus estará louvando Glória a Deus. ao nome do Senhor Aleluia. Jesus Cristo. Amém? Em suas cabeças e orem comigo. Senhor meu Deus, meu Pai amado, santo, fiel, poderoso, digno de honras e glória, abençoa os teus servos que vão contribuir com dízimos e ofertas para a tua casa. Meu Deus, abençoa a vida de cada um, abra a porta de emprego, dê aos teus servos, ó Deus, o direito e a oportunidade de dizimar, de ofertar, aumente o dízimo dos teus servos e as ofertas em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Antes de louvar, irei deixar para a meditação da igreja em Êxodo 14:14. O Senhor pelejará por vós e vos calaria. Amém, igreja? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, meu Deus. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus.
Eu agradeço a minha rica oportunidade. Peço à igreja e depois o pastor faça uma oração pela minha filha de Barreiros, que ela já vai dar entrada 3 vezes no hospital, com a dor assimilada. E hoje ela disse, mãe, que ia morrer. Eu disse, era minha filha só no tempo. Glória a Jesus. Mas eu creio nas orações dos irmãos. Em nome de Jesus, eu creio que a minha filha vai ficar boa e liberta daquela dor. Orando também pelo meu genro, porque Jesus vai lá e salva, tanto ela como ele, glória a Jesus, traga de volta para a sua casa. Orando pela minha mãe, pelo meu lar, pelo meu esposo, pelos meus 12 netos, pela minha flor do meu jardim, glória a Jesus, pelo meu esposo e por todos que aqui se encontram. Amém? Amém, glória. Oh, aleluia. Amém, queridos, as horas foram embora e a gente precisa meditar na palavra de Deus também. Desta noite, hoje é o culto de ensinamento. Agora a gente vai preparando os irmãos para a gente ter uma hora de ensinamento da palavra de Deus. Eu não sei quanto tempo a gente vai passar meditando nesse texto. Eu me lembro que lá em Porto Alegre a gente passou 1 ano e 7 meses falando sobre o Pai Nosso. Eu não sei quanto tempo a gente vai passar aqui, mas convido pessoas, irmãos, para aprender a palavra de Deus, pois é muito bom quando as pessoas param para aprender a palavra de Deus. Uma das coisas, um dos nossos sonhos aqui na Assembleia de Deus Maranata é esse: a gente ter uma igreja onde as pessoas venham no intuito de aprender a palavra. Eu tenho clamado a Deus. Eu me lembro que lá em Porto Alegre a gente faz coisas e depois a gente sofre, não sabe por que está sofrendo e sabendo por que é. Eu disse a Deus lá em Porto Alegre que queria que Ele me desse. Disse: eu quero que o Senhor use as minhas mãos para abrir os olhos do cego, soltar a língua do surdo, soltar a boca eu quero mandar o paralítico se levantar, eu quero mandar o cego ver. E eu disse a Deus: eu pago o preço que for preciso para que isto aconteça. E tem sido alto o preço que eu tenho pago, e creio que Deus Ele vai fazer aqui, e vocês vão ver muitos milagres acontecer aqui nesta igreja. E um dos propósitos, irmãos, a gente às vezes vê o ódio do diabo e não sabe por quê, mas é porque ele já viu o prenúncio que vai acontecer nas nossas vidas. E quero aproveitar para pedir uma coisa aos irmãos. A igreja primitiva, irmãos, a Bíblia diz que os crentes primitivos, eles se viam unidos porque eles tinham tudo em comum. Eles não tinham conceitos, eles não tinham preconceitos, e a gente precisa mudar muito isso no nosso meio. A nossa igreja, um dos grandes diferenciais da nossa igreja é o acolhimento. As pessoas que falam da nossa igreja dizem: eu gostei dali porque ali eu fui bem acolhido, ali eu fui bem recebido. E a gente precisa manter isso. Aqui a gente não olha roupa, aqui a gente não olha cor, aqui a gente não olha, não é porque veio assim, veio assado, veio fritado, aqui a gente não olha condições físicas, a gente olha para dentro das pessoas. Eu quero que os irmãos continuem assim, olhando para dentro das pessoas. Uma das coisas que eu quero pedir aos irmãos: cuidado com as picuinhas, irmãos. Coisinhas assim que você às vezes bota um cuca na cabeça e muitas vezes quer falar o que você pensa, quer falar o que achar, o que eu acho. O grande problema do povo é achismo. Eu acho. Aí começa a falar o que não deve, começa a comentar o que não deve. A Bíblia diz: se teu irmão pecar contra ti, fazer o quê? Se teu irmão pecar contra ti, faz o quê? Vai a ele. O grande problema é que a gente não quer ir a ele. A gente vai a fulano, a gente vai a ciclano, a gente vai a beltrano. Mas disse que o irmão fulano fez comigo? Não, você tem que ir a ele. Se ele fez alguma coisa, irmãos, quando a Bíblia diz: se teu irmão pecar contra ti, não é pecado, não é ele ferir você, não é ele machucar você, é ele fazer uma coisa que você olha e vê que aquilo está errado. Quando ele faz uma coisa que você percebe que aquilo está errado e mexe com você, aí você tem que ir a ele: meu irmão, olha, irmão, aquilo que o senhor fez, o senhor acha que foi certo, irmão? Olha, eu estou aqui vindo na sua casa,
porque eu gosto do Senhor, porque eu amo o Senhor, e Deus me despertou para vir aqui, para despertar o Senhor a não fazer mais aquilo que o Senhor fez. Analise direitinho. Aí você tem uma conversa com a pessoa vai dizer, é mesmo, irmão, eu tenho que mudar mesmo. Aquilo ali que eu fiz realmente não foi certo. Então, essa questão é muito importante quando a gente olha para a vida das pessoas e começa, mas assim, a gente tem que fazer a nossa parte. Eu vou em cima, eu converso, eu mostro, a pessoa não quer, é problema de cada um, a gente temos que fazer a nossa parte. Então, porque se a gente fica com aquilo no nosso coração, papai, que ele não fez isso, aí a gente vai começar a não aceitar o irmão da igreja, aí a gente vai querer, tudo que o irmão falar, eu vou escutar isso nada, isso aí, só falar isso, mas vê a boca dele, vê isso, vê aquilo. Então é melhor você procurar a pessoa, conversar com a pessoa e tirar ali com tudo aquilo que está machucando, está fazendo você às vezes ficar triste com aquele irmão. Como eu disse, não é somente ele errar contra você, é ele fazer uma coisa que você perceba que aquilo ali não está bem, está mexendo com você, mexendo com a santidade que está dentro de você. Melhor você ir a ele, não está aí. A Maria do vice que mandou Daniel fez, cortou o cabelo, rapou a cabeça. É problema de mão, não pode deixar o caçador mulher mesmo. Mas se ele gosta, a gente tem que aceitar ele, entendeu? Não tem nada contra isso, eu estou somente usando um exemplo, né? Porque a gente vai dizer, não quer, não, a gente faz o que a gente gosta de fazer, entendeu? Tem gente que gosta mais baixinho, mais altinho, então, cada um faz como quer fazer, e a gente tem que aceitar e abraçar, porque é bonito isso, amém? Irmãos, nós estamos falando sobre a oração, e a semana passada nós falamos sobre o que é a nossa oração e como a nossa oração ela chega diante de Deus, porque às vezes a gente pensa, eu estava dizendo aos irmãos, que a gente pensa que Deus ele extrai as nossas orações pelo ouvido. Não é. Deus, ele escuta o que você está falando, mas quando Deus recebe, ele recebe pelo nariz. A sua oração, Deus, ele sente a sua oração, ele recebe a sua oração pelo nariz. E a gente viu a semana passada que ele pega as nossas orações da mão do anjo. O anjo, ele tem o privilégio de ninguém, não vou mandar para o fulano, não vou mandar para o cigano, é eu que tenho que entregar, então vou entregar. A Bíblia diz lá no livro de Apocalipse que Deus pega a oração da mão do anjo. E essa oração, quando ela chega diante de Deus, ela chega como perfume, ela chega como aroma. E Deus, quando sente, irmãos, eu fiquei tão feliz com isso, porque eu percebi o quanto Deus ele valoriza aquilo que a gente faz para Ele. Ele poderia simplesmente ouvir, mas todo mundo escuta, todo mundo ouve. Mas Ele diz: não, eu quero sentir o cheiro. O sentimento do cheiro é diferente do ouvir, porque o ouvir você escutou, desce para o coração, mas quando você cheira, muda. Você consegue detectar milímetros coisas daquilo que você está cheirando. Então Deus, quando sente o cheiro da sua oração, Ele diz: minha serva está passando por isso. Ah, meu servo está passando por isso. Ah, está acontecendo isso. Tudo isso Deus, Ele começa a detectar através do cheiro. A Bíblia diz que o anjo leva na mão de Deus, e Deus, Ele recebe da mão do anjo em forma de incenso, e aquela fumaça chega diante de Deus, e Deus recebe. Aí eu lembrei aos irmãos a questão de Gideão. Quando o anjo chegou para Gideão e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Disse: o Senhor é comigo, porque o Senhor vai ver tudo isso. E o anjo olhou para ele e disse: pronto, é tu mesmo que vai fazer. Deus conta contigo. Ele disse: mas eu sou o menor, a minha família é mais pobre, manda sem, eu sou o menor na casa do meu pai. Deus disse: pronto, é com você que Deus vai levantar e vai vencer Israel. E Gideão disse: pronto, se é o Senhor, peraí. Aí ele vai lá, prepara um guisado, pão, e o anjo diz: coloca na pedra. Aquela pedra representa Cristo. Coloca na pedra. E quando ele coloca na pedra, a Bíblia diz que o anjo toca com o cajado, e o fogo consome aquele holocausto. Aquele holocausto
Deus sente o cheiro daquilo ali que foi. Eu sempre alerto aos irmãos: quando fizer para Deus, faça bem feito. Dê o melhor que você puder dar. Ah, pastor, mas o irmão fulano é desvirtuado. O irmão fulano fala para o modo e para o riba, para o lado. Mas Deus não olha para o riba, Deus não olha para o lado. Deus olha se está sendo para Ele. Às vezes é uma pessoa que muitas vezes não sai uma palavra bonita, não sai uma palavra correta, mas nos ouvidos de Deus, irmãos, lá no nariz de Deus, Glória a Deus. são as palavras mais lindas, são as palavras mais perfeitas, que são palavras que vai para o coração. Tem um hino, eu citei isso semana passada, tem um hino que diz que uma lágrima é uma frase. Só Deus tem o dom, tem o poder de interpretar. Talvez uma lágrima sua que cai assim no chão. Talvez você pense: mas chorei tanto, o chão ficou molhado, está tudo perdido aqui, está nada. Talvez você não falou, talvez você não disse nada. Aleluia, lágrimas só cair. Mas Deus escolheu uma. Glória a Deus. Escreveu, olha que ela está dizendo isso, está dizendo aquilo, aquilo, está tudo registrado aqui. Vê o que foi que ela falou. E muitas vezes é um relatório tão grande diante de Deus. Então, continua fazendo para Ele, porque Ele está recebendo o que você faz para Ele. E hoje, nós vamos dar continuidade a esse texto, falando sobre o que é o incenso, porque nós vimos que a oração, ela é um incenso. Ou melhor, incenso, a fumaça, aquilo que é usado para colocar cheiro no ambiente. Então a oração, ela é esse incenso. Agora, o que é o incenso? A gente sabe, como eu falei, que a oração é o incenso. O que é o incenso? Vamos para a Bíblia. Eu quero a Bíblia aqui todo. Vai ter Bíblia. Meus cultos de ensinamento da palavra não é Bíblia, viu? Êxodo capítulo 30, versículo 35. Quem achou primeiro, lê para a gente ganhar muito tempo. Viu? O que é o incenso? Êxodo 30 e 35. De pé, por favor. E disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. E disto farás um perfume. E disso farás Incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. Observe, esse incenso, ele era um perfume que não era preparado por qualquer pessoa, não, irmãos. Observe esse texto, que diz que esse perfume ele tinha que ser feito conforme a arte de um perfumista. Glória a Deus. E eu gosto muito de me apegar, de me atar a esse texto, aleluia, para ver como Deus é exigente daquilo que é feito para Ele. É o que eu digo: se você pode dar o melhor, dê, porque Deus, Ele gosta do melhor. Pastor, mas eu não estudei, eu não me preparei. Deus não está dizendo isso não, que quer que você estude, quer que você se prepare, não. Deus está dizendo: se você tem o teu limite, eu quero o teu limite. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero o seu limite. Aleluia, não importa se você seja sábio, se você tem palavras bonitas. Deus disse: não, eu quero que você me ofereça, aleluia, o que você tem para me oferecer. Ele disse que esse incenso, ele era um perfume segundo a arte. E quando chega, irmão, nessa questão de arte, aí me quebra todinho. Porque arte não é algo espontâneo, não peguei, vou fazer. Não, arte não é isso. Arte é detalhes. Arte é ajustes. Arte é algo dentro de milímetros. Isso é arte. É você olhar e dizer: não, não está bom não, eu tenho que fazer isso. Muitas vezes a gente vê alguém pintando e pensa que a arte está pronta.
Aí ele diz, não, está comigo demais. Isso aí para mim, não para você, mas para mim não. É eu que estou fazendo. Aí muitas vezes, irmãos, ele vai lá, ele mela o pincel, olha, irmão, a gente observa, parece que ele não melou o pincel em nada. Mas ele vai lá e passa o pincel assim. Quando ele passa o pincel, ele diz, agora sim. Estava faltando esse detalhe. Aí depois a gente olha e diz, rapaz, realmente ficou lindo demais. E quando se tratava desse perfume, eu fico imaginando o perfumista, ele fazendo esse perfume, e sabendo que esse perfume, ele era para Deus. Pensar, calcular. Não, eu não posso botar somente uma gotinha, não. Eu tenho que botar uma gota em mim, eu tenho que botar uma gota em um quarto. Não está bom ainda não. Está faltando aqui um detalhezinho. E talvez Moisés dizia, cadê o perfume, papai? Está pronto? Não, falta ainda, Moisés. Mas eu não estou fazendo para qualquer pessoa, não. Eu estou fazendo para Deus. Deus disse que tem que ser, Deus disse que tem que ser feito com a arte. Então eu tenho que fazer o melhor, eu tenho que fazer o mais cheiroso, eu tenho que fazer o mais bonito, que é para Ele. Isso é a nossa oração. Não é simplesmente não dobrar o joelho, aleluia, e falar qualquer coisa, não. Aleluia, procure agradar, chamar a atenção de Deus daquilo que você está falando, porque Deus, aleluia, quando Ele escuta a tua voz, glória a Deus, Ele diz, eu vou para ali, que ali vai sair coisa boa para mim. Aleluia. Ali tem palavras bonitas. Ah, mas pastor, mas eu não sei falar palavra. Não é isso que eu estou falando, não, irmãos. Tem crente que dobra o joelho e ninguém que ama a Deus. Parece que está, eu não sei, tem crente que não consegue se flexibilizar, amar, se apaixonar por Deus. Chegar, eu te amo, o Senhor é tudo que eu tenho. Eu acho muito lindo Davi, dentro dessa questão. Davi chegava a Deus, eu sou isso, a minha vida. O pecado está se diante de mim, eu não presto, eu não valho nada. Eu estou diante do Senhor, o Senhor é tudo que eu quero, o Senhor é tudo que eu preciso, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha vida. Seja primeiro para orar, você tem que ser apaixonado por Deus. E apaixonado, irmão, não fala qualquer coisa, só fala coisa bonita. Às vezes, irmãos, eu estou orando assim. Eu gosto muito de orar, conversar com Deus e declarar para Ele o que eu sinto. E às vezes, que já houve tempo, já houve um momento que eu estava orando assim, e procura a palavra e não achar, para falar dele, aleluia, para engrandecer a Ele, para dizer para o diabo quem é Ele. E a gente vai, chega assim, a gente vai descendo, chega uma hora que a gente fica perdendo as palavras. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Às vezes eu estou orando e eu me sinto, às vezes, veja mesmo, eu me sinto, muitas vezes eu estou aqui em pé diante de Deus, orando, mas daqui a pouco eu disse, eu não posso ficar em pé diante dele, porque eu tenho que me ajoelhar. Aí eu me ajoelho diante de Deus, na minha oração, eu estou orando e é como se eu estivesse vendo. Aí eu me ajoelho diante de Deus e disse, não, está de joelho diante dele um pouco demais. Aí eu me deito nos pés dele, seguro nos pés dele, começo a clamar, a orar, alabadai, que meio cobarrai, e às vezes eu digo não. E às vezes eu me sinto como um boneco de cera, em cima de uma chapa quente. Daqui a pouco é só ar, desapareço na presença dele. Quando a gente olha para Isaías, a gente vê Isaías. Dizer Isaías, chega um momento, irmãos, Isaías chega um momento que Isaías se perde dessa exaltação que ele diz, tu és o que estás assentado sobre o globo da terra. Veja bem, a pessoa, Deus sentado sobre o globo da terra, tu és o que estás assentado sobre o globo da terra. Ele diz, olha Deus, tu olha para as ilhas e vê as ilhas como uma gota dentro de um pingo de água. Ele diz, tu olha para as ilhas, aleluia, como se ela não existisse. Aleluia. Isso é você procurar, tentar colocar Deus dentro de um espaço. Eu tenho um hino de minha autoria,
Eu tenho um hino de minha autoria, e neste hino eu tenho uma declamação dele. Essa declamação diz assim: Deus, o Senhor é tão grande, que se as águas dos rios, dos mares, se transformassem em tinta, se as plantas e árvores do mundo se transformassem em caneta, se a terra, o céu, o infinito universo se transformassem em papel, não daria para escrever o teu nome. Porque Ele é grande, Ele é poderoso. Então, quando você dobrar o seu joelho, não dobre diante de um Deus qualquer. Aleluia. Dobre o seu joelho diante do melhor. Dobre o seu joelho diante do mais grande. Dobre o seu joelho diante do todo poderoso. Porque a oração é isso. Oração é você reconhecer que quem está diante de você olha para os teus problemas como se ele não existisse. Quem está diante de você, aleluia, olha para essa enfermidade, aleluia, e não vê no teu corpo. Você só precisa crer nisso. Aleluia, Jesus. Teus problemas para ele são dados. Vai para a Bíblia. Este incenso, irmãos, ele é composto por 3 especiarias. A gente vai lá para o livro de 2 Crônicas, o capítulo de número 7, o versículo 14. Os irmãos não fechem Êxodo não, viu? Deixe Êxodo aberto. 2 Crônicas, capítulo 7, o versículo 14. Achou dela, não tem a pena. Tem que correr. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Observe o texto. Se o povo, Deus diz, se o povo que chama pelo meu nome, primeiro, se humilhar. Esse é o primeiro elemento da oração. Humilhação. Porque tem crente que às vezes não se humilha não. Chega dentro de Deus, chega falando: olha Deus, eu tenho que ser assim. Parece que Deus é parecido dele. Eu disse aos irmãos que uma vez a irmã disse no seu coração, eu ouvi quando ela disse: olha, eu peguei Deus, meti o dedo na venda de Deus. Olha para ela, como está afoita, queima ela de honrar. Mas tem crente que às vezes faz isso. Olha aí, Deus, eu só faço isso se eu fizer isso. Não é isso que não está importante? Não, tem muitos crentes afoitos. Tem muitos crentes que chegam diante de Deus aí. Então eu faço, eu oro. Lembra de Asaf? Asaf disse: não, eu tenho cantado, tenho orado, tenho buscado. Eu faço, oro, canto, e a minha vida é essa miséria. Quanto que os ímpios não, prospera, cresce, faz isso, tem carro novo, tem casa da praia, tem isso, tem aqui, tem dinheiro, tem saúde, e eu que sirvo a Deus, que oro, que vou para o culto, que prego aqui, que prego ali, vivo essa vida. Mas lá no versículo 17 do capítulo 37 dos Salmos, ele diz quando ele entrou no templo. Salmos 73, o versículo 17, ele diz: quando ele entrou no templo, que o segredo não é aqui. O segredo é quando você entrar no templo aqui, é entrar na presença dele. O segredo está aí. Quando você entra na presença dele, aí ele começa a revelar a você todas as coisas. Aí ele disse que Deus começou a revelar a ele como era que terminava o hino. Olha o fim dele, qual é? Aí sabe como é que ele termina o salmo? Ele termina o salmo dizendo: grande é Deus, grande é Deus, e acredite que Ele é grande e é poderoso. Então a primeira especiaria é a humilhação. A segunda especiaria é: se o povo que chama pelo meu nome se humilhar, depois orar e buscar. Se humilhar, orar e buscar. Orar e buscar. Porque a oração já está enquadrada dentro do contexto. A palavra aí é buscar.
A minha face se converter nos seus maus. A segunda especiaria, se converter. Amém. Ou melhor, buscar a minha face. Porque, irmão, não é somente eu dobrar o joelho e orar e me humilhar, não. Eu tenho que chamar a atenção de Deus. Eu tenho que ir aonde Deus está. A gente muitas vezes não entende assim. Muitas vezes a gente olha assim para Daniel e vê que Daniel disse que tinha uma porta. Daniel disse no quarto de Daniel tinha uma janela virada para Jerusalém. E muitas vezes a gente não sabe porque aquela janela está virada para Jerusalém, porque Daniel orava com aquela janela virada para lá. Porque lá em Jerusalém estava o templo. Lá em Jerusalém estava o templo onde muitas, aleluia, Deus falou para o povo. Então quando Daniel estava orando, Daniel sabia, aleluia, que Deus estava desse lado, que ali representava, a presença de Deus estava ali. Então quando ele orava, ele olhava para lá. Quando o povo subia ao Monte das Oliveiras, diz que eles subiam ao Monte das Oliveiras e oravam com as mãos para o lado de Jerusalém. Então Jerusalém é onde está a bênção. Então você tem que olhar para onde Deus está. Mas pastor, e agora? Aonde Deus está? A Bíblia diz que onde está o teu coração, está o teu tesouro. Mas vamos para frente. Se o povo que chama pelo meu nome se humilhar, buscar a minha face e se converter. Converter-se aqui, irmão, isso não quer dizer que a pessoa está em pecado nenhum. Que a gente precisa entender o texto para não estar falando com coisas aleatórias. Isso não quer dizer que a pessoa esteja em pecado não. Se converter é eu reconhecer que eu estou na presença do grande, do eterno, do poderoso. E na presença dele eu não posso chegar todo jeito não. Na presença dele, observe que quando lá em Daniel, capítulo de número 10, o versículo de número 12, Daniel diz que quando começou a compreender e a se humilhar, ele diz que quando começou a se humilhar e compreender, diz que as orações dele foram ouvidas. Aleluia, quando você começar a compreender e se humilhar diante do grande, você vai ver nas suas orações. Como eu disse, porque a gente às vezes dobra o joelho, Daniel começou a orar. Tem pessoas, pregadores, que dizem que quando Daniel começou a orar, Deus ouviu, não. Tem pessoas que dizem, olha que Daniel dobrou o joelho, Deus ouviu a oração. Daniel disse que estava orando. Quando ele começou a compreender e a se humilhar, aí as orações dele foram ouvidas. Então, 3 especiarias. A primeira é qual? Humilhação, busca e conversão. Agora vamos voltar para Êxodo, capítulo 30, o versículo 34 a 38. Leiam aí. Êxodo, capítulo número 30, o versículo 34 a 38. Disse-mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque, onixa e Galbon. Estas especiarias aromáticas é um incenso puro em igual proporção. E disse para o incenso um perfume segundo a arte do perfumista, temperado por essência. Somente até aí, irmã Raí. Somente até aí. Observe que nesse texto, Deus disse a Moisés: Moisés, esse perfume, esse incenso que eu quero que você crie para mim, as especiarias que vão compor esse perfume é, primeiro, o estoraque, segundo, o onixa e quarto, o gálbano. Quando a gente vai meditar nesse texto, quando eu pedi que os irmãos lessem 2 Crônicas, capítulo número 7 e 14, porque essas 3 especiarias, eles estão enquadrados nos 3 elementos
que compõem a nossa oração, que é a humilhação, a busca e o convertimento. O que é o estoraque? O estoraque é uma planta que nasce lá na Palestina, e essa planta, ela voluntariamente, ela põe para fora uma resina, e essa resina, ela é extraída do caldo dessa planta, que é essa resina as pessoas usam para fazer perfume e para fazer remédios, e eles pegam essa resina para utilizar, como eu falei, para fazer perfume e remédios. E Deus disse a Moisés: eu quero que você pegue o estoraque. Agora, pastor, o que é que o estoraque tem a ver com a oração? Observe que ninguém precisa ferir o estoraque para pegar o perfume, precisa? Não, porque espontaneamente ele põe para fora aquela resina. Ninguém precisa pedir, ninguém precisa cortar ele, ninguém precisa ferir ele, porque ele faz isso espontaneamente. Aí você está orando porque Deus está pedindo, porque você sente desejo de orar. Você está orando porque o pastor chamou você para uma campanha, ou porque você vê a necessidade de orar? Você está orando porque é um culto de oração, ou porque você tem necessidade de orar? Então a oração, ela tem que ter espontaneidade, ou seja, você tem que dar para Deus sem que Deus precise de você pedir. Você tem que ter desejo de conversar com Ele. Glória a Deus, aleluia. Leu aí para mim 2 Samuel capítulo 7, versículo 1 e 2. Talvez eu não vou entender bem o texto, mas eu vou explicar. Vou até fechar minha Bíblia. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 1 e 2. Veja esse texto aí. Eu me lembro que a primeira vez que eu li esse texto, eu nunca me esqueço desse dia. Foi um dia de manhã, eu estava sentado na porta da cozinha, lá de casa, e eu li esse texto. Quando eu li, eu não aguentei as lágrimas. Comecei a ler e as lágrimas caíram. Comecei a falar em mistério. Sabe por quê? Porque Davi um dia estava lá no terraço da sua casa. Aí Davi começou a lembrar quem era ele. Quem era ele? Vivia lá no mato, cuidando de ovelha, desprezado. Desprezado pela minha família, desprezado pelos meus irmãos, desprezado pelos meus pais. Lá no campo, ninguém nem sabia de mim, ninguém nem conhecia meu nome. Se alguém dissesse: Davi, quem é esse? Quem é esse? Ah, não, pai, é um pastorzinho de ovelha que ninguém vem por aí correndo atrás das ovelhas, brincando das ovelhas. É ele. Mas ninguém sabia o particularidade de Deus. Tem muitas pessoas que não pagam preço porque não sabem da tua intimidade. Glória a Deus, aleluia. Olha para você, te despreza, não sabe da tua intimidade com Ele. Aleluia, glória a Deus. Davi começou a Glória a lembrar. Deus, aleluia. Parece que eu estou vendo Davi lembrando.
Naquele dia, talvez foi um dia que Davi tivesse triste, porque lá nas ovelhas, ninguém sabia que Davi tinha matado Diana. Irmão, quem não te conhece, te julga e paga preço depois, porque não sabe quantos leões você tem matado, quantos ursos você tem matado, o que você tem feito para defender as ovelhas. Tem pessoas que não sabem, aí te julgam. Aí Davi disse: estava lá, talvez um dia triste, talvez aquele dia em que Davi pensou em desistir, talvez aquele dia que Davi disse: eu vou deixar essa ovelha aí, eu ganhar o mundo. Aí de repente alguém chega: Davi, teu pai está chamando. Teu pai está te chamando. Aí Davi chega na porta, talvez aquele menininho, talvez aquele que com a carinha de desprezo, que ninguém estava nada por ele. Mas quando Davi chega na porta, Samuel olha assim: Deus sabe, Samuel, quem é ele? Alguém vai surpreender com o que Deus vai fazer na tua vida, porque tu ora. Deus está vendo, Deus tem ouvido as tuas orações. Deus tem contemplado. Lembra de Ezequias. A Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Jeremias, mas também viu a sua oração. Pensando que Deus não está contemplando, né? Está pensando que Deus não está vendo as noites. Tu estás pensando que Deus não está vendo os particulares. Amém. Só o rei aí, ó. Olha o rei que é. Aí a cara dos irmãos de Davi, vão ter que engolir aquilo. O mais desprezado, que não era ninguém, era o rei para Deus. Davi começou a lembrar disso. Quem era ele? Aí Davi olhou para ele: e eu, que era o pastorzinho de ovelha, que não era ninguém, moro numa casa de cedro, numa casa onde as paredes têm ouro, meu quarto, a cama talvez fosse de ouro, aqui tem tantas coisas preciosas, eu moro numa casa dessa, e a arca de Deus não é dentro. É errado isso. Isso é voluntariedade, irmão. Davi disse: está errado, é eu que tenho que ir, não pretenda, e a arca de Deus, ela tem que estar dentro da minha casa. Glória a Deus, aleluia. Se é você entender, é você compreender o quanto Deus é grande. E Davi quando chama Natan, eu moro numa casa de cedro, e a arca de Deus não é dentro, não. Eu vou construir um templo, eu vou construir um império para que a arca de Deus esteja dentro. Aleluia. Isso é voluntariedade, isso é espontaneidade. Se você olhar, ela me reconhecer que é o teu Deus. E a Bíblia diz que Deus o viu. Aí Deus mandou Natan ir lá: manda Davi, conversa com ele ali. Davi estava sorrindo muito alto. Aí Natan chegou lá e disse: Davi, Deus ouviu a tua conversa. Deus olha, sorriso de Deus vem aqui. Mas Deus mandou perguntar a você quando foi que ele pediu que alguém construísse uma casa para ele. Deus, olha, passou esse tempo todinho aí, ó, desde lá do Egito, que Deus vem andando de entenda. Não, Deus mandou dizer a você que não precisa que você faça nada para ele. Agora, como a sua conversa foi sincera, como o seu pensamento foi sincero, como você entrou por baixo, você entrou humilde, Deus não vai deixar de realizar o seu desejo. Mas você não pode fazer isso não, Davi, porque você pecou, você fez tantas coisas que não, você não tem condições de fazer isso. Mas o teu filho Salomão, ele vai construir. Aí você pensa que Davi ficou esperando Salomão construir? Não, Davi começou juntando material, Davi começou a trazer cedro, Davi começou a juntar tudo. Quando Salomão assume o reino, praticamente o material do templo já estava tudo comprado, já estava tudo preparado lá. Isso se chama espontaneidade, e a hora manda parar.
Para a semana a gente continua ainda no Estorac e a gente vai prosseguindo, porque nós temos o Nisha, nós temos o Galvano e muita coisa boa tem nesse texto, irmãos. Isso é uma fonte muito linda. Eu gosto muito desse texto de Êxodo 30. Amém? Vamos ficar de pé, agradecer a Deus nesta noite. E eu quero convidar a irmã de Deus do céu, vem para cá, representando a sua filha. Nós vamos estar orando. Quem? Quem? É bom escolher. Sim, vamos orar, irmãos, pela nossa irmã Elaine, uma serva do Senhor, tem passado mal no carro. Eu me lembro que uma vez eu estive lá na casa dela, eu conversei com ela, escutei, cuidado, a conta chega. Não estou falando que Elaine está pagando por ele, não. É por não ter atendido o chamado de Deus. Deus tem um projeto muito lindo na vida de Elaine e da juventude. E Elaine decidiu deixar para lá para servir ao mundo. E hoje Elaine tem pago um preço muito alto, já teve 2 cânceres, parece. Eu estive cantando lá na Igreja Batista, ela deu muita ação de graça por um milagre que Deus operou na vida dela. E a gente vai estar orando para Deus fazer uma obra grande na vida de irmã Elaine, uma pessoa muito especial, gosto muito dela, mas a gente precisa estar orando também por ela. Nós vamos apresentar também esse pedido que fez a nossa irmã de Deus pela sua filha. Filho de Deus, irmãos, é um projeto de Deus. Deus, quando quer quebrar o vaso, ele sabe quando quebrar. Aí, irmãos, eu olho para Deus. Deus, ele sabe onde é que dói. Deus não puxa cabelo com ninguém aqui, não. Dói aqui? Agora pega aqui no pezinho da parede aqui. Vai, pega aqui atrás, aqui, subindo para tu ver como dói. Deus sabe onde é que dói. Deus não queima aqui, não. Aqui não dói. Agora vai aqui nessa pedezinha fininha para você ver como é que está aqui, mano. Pode falar, irmão. Dia 20 de abril, conversão de graça. Amém. Aí, se for aqui, orar. Então, se eu vejo aí, veja o dia de quem? Dia do meu aniversário. Mas você diz, qual dia? Dia de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado? Estou vendo o calendário. Eu está cobrando de mim, mandou aqui, ó. Pronto. Se der para a gente ser no sábado, viu? Fica melhor ali que a gente faz já com o culto do irmão Malaquias, nós vai lá. Dia 20 desse mês. Pronto. Dia 20 de abril. 20 de abril. Estaremos lá adorando o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, irmãos, orem por nós. Deus vai fazer uma obra, viu, Benedito? A filha de irmã Josélia já caiu lá dentro. Já foi crente. Glória a Deus. A gente está orando e Deus vai fazer uma obra também na vida da sua filha. Eu creio. Senhor meu Deus, meu Pai que está nos céus, querido e amado Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grande e eterno, poderoso, digno de honras, de glórias e de todo louvor. Deus, eu te agradeço, Deus, pela tua palavra, Pai, que foi falada nesta noite. Aplique arma em cada coração, ó Deus. Mas, ó Deus, fazendo menção da tua palavra, nós estamos te apresentando, ó Deus, aleluia, filha da nossa irmã de Deus. Oh, Senhor meu Deus, o Senhor tem, ó Deus, aleluia, desde aquele dia que começamos a orar e clamar, aleluia, o Senhor tem posto no meu coração de ter uma obra grande a fazer, ó Deus, na vida daquela jovem, porque o Senhor tem um projeto muito grande, ó Deus, ali. Ah, Deus, o Senhor tem um chamado grande, ó Deus, ali, aleluia, para acompanhar, ó Deus, esta família no louvor. Ah, meu Deus, e o Senhor sabe como quebrar, o Senhor sabe, ó Deus, como refazer, o Senhor sabe, ó Deus, aonde dói. Ah, Deus, eu quero nesta noite, pela autoridade que é no teu nome, te pedir a tua vontade, Deus. Aleluia. Oh, Senhor meu Deus, se o Senhor tem projeto de salvar, de restaurar, aleluia, comece, ó Deus, a obra.
esta noite a tua serva Monsenhor Elaine, que também, ó Deus, está enfrentando um momento difícil de enfermidade. Senhor meu Deus, cuide de Elaine, dê a vitória a Elaine, faça a tua vontade na vida de Elaine. Oh Deus eterno, eu te louvo, eu te agradeço por esta noite, pela tua palavra, pelos teus servos aqui presentes. Despede a cada um de nós e vai para os nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Abra suas mãos e receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o grande amor de Deus e as divinas consolações do Espírito Santo seja com o povo de Deus hoje para todos sempre, e todos digam amém. Leve de Deus uma bênção para casa. Amanhã, ciclo de oração, aleluia, à tarde, e à noite nós estaremos lá em cima do Alto da Bela Vista, na casa da nossa irmã Rainha. Nossa carro logo cedo.